Como eu falei no começo do culto, o nosso assunto continua sendo o discipulado. E a tarefa ficou bem mais fácil depois da mensagem do domingo passado. Então muita coisa já foi apresentada. Quem quiser ouvir, quem perdeu, eu não vou repetir tudo que foi falado, certo? Temos no site o áudio, o site da Conde, tem no Spotify, tu pode ouvir lá também. Vale a pena ouvir de novo, porque as verdades que a gente precisa ouvir constantemente, que a palavra nos desafia, ela está disponível. O acesso é bem fácil. Mas o assunto sendo discipulado, quando ele surgiu para mim, assim, quando eu entrei na escala, primeiro eu pensei, puxa vida, eu nunca falei diretamente assim, num grupo maior, sobre esse assunto. Mas eu já incentivei muita gente a participar desse processo, dessa caminhada. Mais da metade da minha vida foi com alguém acompanhando. Isso já é bastante. Eu tive longos anos, sempre alguém me acompanhando, caminhando comigo, e eu tive o privilégio também de acompanhar diversas pessoas também. E esse foi um processo que acabou me ensinando uma porção de coisas. Eu queria compartilhar hoje um pouco disso. A gente teve, então, como eu falei, uma introdução que apontou para Jesus, né? A frase que se terminou, eu acho que foi assim, do tipo: discipular é ajudar outros a seguirem a Jesus. É isso, tá? Basicamente é isso, não temos novidades. Estava falando em casa com a Camila que não vai ter novidade na mensagem, mas o recado, talvez ele vai te chocar, talvez. Imagina que tu está caminhando na rua e aí chega uma pessoa para ti e diz assim: ô Salatiel, está aqui na frente, está de vermelho, né? Chamou a atenção, desculpa, mas é fictício isso, tá? Salatiel, eu te conheço. Eu te conheço mais do que tu pensa. Eu te conheço mais do que tu mesmo. Eu sei tudo o que aconteceu na tua vida. Te conheço desde o ventre da tua mãe. E eu tenho te dado tudo o que tu precisa. Eu tenho te dado sustento, tudo o que tu precisa. Tenho te capacitado para fazer várias coisas. Eu tenho preparado coisas para ti, para o resto da tua vida. Daqui em diante também, não precisa te preocupar com mais nada. Mas eu tenho um pedido para ti, uma tarefa. Eu tenho uma tarefa. Eu quero que tu faça alguma coisa. E eu te dou todas as ferramentas. Tem tudo o que tu precisa para desempenhar essa tarefa. Tu não precisa se preocupar. Está tudo escrito. E como eu te conheço muito bem, eu sei que tu não pode fazer determinadas coisas. Mas eu sei que tu pode fazer determinadas coisas. Tu já tem capacidade. E tu está aprendendo outras. E eu sou teu instrutor. E eu vou estar sempre do teu lado. Estou sempre contigo. Mas eu quero que tu faça. Mas eu estou sempre aí. Qualquer coisa, prende o grito. Mas precisa ser tu. E aí ele fala isso, e ele vira para o lado e diz assim: Tim, e repete a mesma coisa. Essa é a sensação que eu tenho quando a gente... uma tarefa específica e clara, tem todas as ferramentas, o instrutor sempre presente. Essa é a sensação que eu tenho quando eu leio esse versículo, esses dois versículos. Tem uma tarefa ali. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente já falou sobre missões hoje aqui. A gente já teve um mês falando sobre missões, e esse texto veio à tona. Aquela primeira parte ali, a gente lembra bastante.
Tem versões que dizem um pouco diferente. Ela diz assim, vai. Ela diz, vão. Porque significa lá no grego, vão. Não tem novidade. E ela é para todos, não diz assim, olha aqui fulano, tu vai, tu não precisa ir. Tu também não precisa, acho que tu pode ir, tu não. É uma tarefa muito clara, está escancarada. E às vezes a gente pula algumas partes, né? A gente lê um pedaço. Tem até, quando eu estava lendo esse texto, foi domingo passado, o Sam usou também esse texto. É a base para discipulado. A gente tem até a musiquinha que cantava, os antigos vão lembrar, né? Estou convosco cada dia, até o fim dos tempos, né? São coisas que a gente lembra, eu estou convosco todos os dias. E aquela frasezinha do ensinando-os a guardar todas as coisas, isso exige um outro cuidado. E a gente está falando sobre isso, né? A gente tem semana passada, então o Sam ele falou 3 pontinhos, porque ele é batista, né? Batista usa 3 pontos, não pode fugir. Falou sobre a escolha no processo do discipulado, que ele é baseado em muita oração, né? Ele desafiou cada um aqui a orar por isso, orar por alguém para acompanhar, orar por alguém para ser acompanhado. Teve planilhas aqui que eu ainda vou falar depois. É um processo que também envolve pessoas que são cristãs. Ela precisa ser crente para haver esse discipulado. É claro que pode haver evangelismo, né? Como tem o ID. Tem que ir fazer discípulos. E aqueles ali tu tem que ensinar a guardar também. Mas é que lembra que a palavra de Deus é loucura para quem não conhece, quem não tem o Espírito Santo, né? Então por isso é um requisito. Outra coisa que foi lembrada que tem a ver com idade e com gênero, né? Preferência, homens discipulando homens, mulheres discipulando mulheres, ensinando. Casais, de repente, fazem isso junto, como a gente também experimenta. Outro ponto, precisa dedicação. Agenda. Precisa dedicação, precisa achar um espaço para isso. É uma coisa, é intencional, não adianta. A gente precisa separar um tempo para isso, e nem sempre é fácil, né? Em todos os momentos da nossa vida, talvez a gente consiga fazer alguma coisa com muita qualidade nesse sentido. Também a questão do investimento, então, estudo e oração. Foi lembrado aqui, muita oração, muito estudo, por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar a palavra. Não tem como fazer isso sem conhecer a palavra. Muito amor pelas pessoas, porque nem sempre é fácil. É uma caminhada às vezes difícil, quando a gente precisa confrontar alguém, é muito difícil. Aquele medo da pessoa rejeitar mesmo, não rejeitar a ti, mas rejeitar a palavra, a correção da palavra. Então exige muito amor também, muito cuidado. E para quê? Para que haja a reprodução, como ele também comentou. Jesus foi o maior exemplo de como discipular, e ele fez isso com seus discípulos. Ele ensinou eles a fazerem, a continuarem caminhando. Mas e como é que fica a questão então do por que eu? Por que eu? Por que tu? Aí tu pode dizer assim, mas ensinar a guardar, ensinar alguém a fazer alguma coisa, eu não sei nem ensinar alguém a fritar um ovo, eu nem sei fritar um ovo, vou ensinar alguém a fritar um ovo, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei usar uma ferramenta, como é que eu vou ensinar alguém a usar uma ferramenta se eu não sei? Eu não tenho esse dom do ensino, eu não tenho aptidão para ensinar. Será? A gente também lembrou que nós influenciamos as pessoas. E nós somos influenciados pelas pessoas. Não é verdade? Você me lembrou assim, até o corte de cabelo que tu tem é baseado em alguém. Tu viu assim, aquele corte é legal, então eu vou fazer também, o meu é muito legal, né? O Sérgio já se identificou. Mas na verdade nós influenciamos, nós ensinamos coisas boas, coisas ruins nesse tempo. Vocês já conversaram com alguém mais idoso, um pouquinho mais velho que tu,
eu já estou agora entrando um pouco nessa categoria quando eu converso com a gurizada mais nova, né? A gente tem o grupo que a gente chama do 25+, que se reúne de vez em quando. Eu tenho bem mais de 25, mas eu estou nesse grupo. E daqui a pouco eles vêm com uns assuntos que eu fico boiando. Aí eu chego e digo assim, no meu tempo não tinha isso aí. Digo, olha o que eu já estou fazendo, né? No meu tempo era o meu pai que fazia isso. Olha, quando eu tinha o teu tamanho, a gente fazia de tal jeito, quando eu era criança pequena, lá em Panambi. Mas, de fato, isso tem muito a ver com a nossa forma que a gente ensina, as experiências que a gente tem. No meu tempo, foi assim. A minha caminhada com Deus foi assim. As minhas vitórias foram essas. As minhas derrotas me ensinaram tal coisa. Quantas coisas nós podemos ensinar? E quantas coisas nós ainda temos para aprender? Por isso que quando a gente vai falar sobre ensinar a guardar, que é meu assunto de hoje, esse seria o meu título, no meu tempo. Porque é difícil achar título para mensagem, é mais difícil do que para achar título de música. Ensinar envolve caminhada. O tempo que eu estou de caminhada com Cristo, ela envolve minha relação com Deus, como eu me relaciono com Ele, como eu me relaciono com a palavra, e sim, a minha experiência de vida. Aí tu pensa assim, mas eu já estou meio velhinho já, passei por muita coisa, sou maduro. Será? Maduro na fé? Será? Passou por coisas, venceu como? Teve vitórias, teve derrotas, foi como? Será que eu já tenho maturidade suficiente para lidar com determinadas situações ou ainda preciso caminhar? Por isso que tem um texto que foi já ensinado aqui em outras épocas, não faz muito tempo. O pastor Daniel, ele trouxe esse estudo que está lá em 1 João, eu vou pedir para que vocês abram. 1 João, capítulo 2. Versículos 12 e 13. E aqui a gente vai ler, vai tirar alguns princípios, para que cada um, quando chegar no final dessa mensagem, já saiba assim, puxa vida, eu estou nesse estágio aqui. E o que eu faço com isso? É uma lembrança, mas tem tudo a ver com o que a gente tem falado nesse mês. Então lá no versículo 12, diz assim: escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. Vamos orar, baixa a cabeça. Nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que nos inspira, que nos dá esperança, que nos fortalece, que nos ensina. Muito obrigado porque nesse tempo que a gente ainda está aqui, já pode ter um vislumbre da eternidade, de viver contigo, mas nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a cumprir os teus objetivos que o Senhor tem para cada um de nós aqui, enquanto ainda estivermos aqui na terra. Pedimos a tua bênção por esse momento que a gente vai ter. E fala aos nossos corações. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos caminhar então.
Começa falando para os filhos. Filho é aquele que precisa ser ajudado em tudo. Né? Já tiveram experiência de ajudar uma criança a caminhar? Dói nas costas, né? A gente precisa ficar sempre abaixado, amparando. Ele precisa tudo. Ele não faz nada sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele começa a ter sua certa autonomia conforme vai crescendo, mas ele observa, ele precisa da tua atenção. Às vezes até demais, né? Às vezes até ele tem a preguiça de dar uns passinhos, porque tá fácil, tem alguém acompanhando. Na verdade, o filho espiritual, né, como a gente pode chamar, é aquele que reconhece que os seus pecados foram perdoados. Ele começa a viver tentando entender o que significa a graça, que é diferente de tudo que talvez ele teve até aquele momento, em que ele pensava que, puxa vida, até que não sou tão ruim assim, as coisas que eu faço, acho que tem algum valor e eu posso merecer, quem sabe, uma vidinha eterna. Né, uma entradinha, talvez, na segunda chamada, mas né, eu não sou tão ruim assim. Não, ele está entendendo assim, puxa vida, que alívio. As coisas que eu faço, elas não têm nada a ver com a minha salvação, porque Jesus já deu para mim. E assim, ele começa a conhecer um novo Pai, que é Deus. O que acontece nesse ponto muitas vezes? A relação que ele tem com o pai dele mesmo, pai aqui da terra, ele transporta para a relação que ele tem, ele faz um paralelo com a relação que ele tem sobre Deus como pai. O texto diz, né? Lá no versículo 14, escrevi a vocês filhinhos porque conhecem o Pai. Ele precisa entender quem é esse Pai. Se sentir amado, mas entender que ele é um Pai justo. Diferente de como eu sou como pai. Muitas vezes eu ajo com muito amor com os meus filhos, e falta um pouco da justiça, falta um pouco até de coerência às vezes, de sabedoria. Ou quantas vezes eu ajo no impulso, com raiva, e falta amor. O nosso Pai Celestial não tem nada disso, ele é perfeito, e é isso que a criança na fé começa a entender. E ela precisa entender, porque senão ela passa o resto da vida barganhando com o pai, sendo um mimado. Não passa por determinadas situações porque espera que o pai resolva. Se o pai é se o pai da terra, do terreno, ele é um pai que resolve tudo, não vai caminhar por suas pernas. Enfim, isso tem diversas implicações. Mas a relação de dependência, ela é bem real. Ela precisa de alguém que vai instruir, que vai apresentar aquilo que eu ordenei, como diz lá. Precisa de alguém que instrua, porque ela vai se deparar com algumas situações e ela não vai saber o que fazer, porque ela não tem informação. Ela precisa de informações, ela precisa ser alimentada. Esse é o filho. Às vezes, assim como o filho conhece um novo pai, ele conhece sua nova família. Ele entende assim, puxa, agora eu faço parte de uma família maior. Meus irmãos aqui, que legal é isso. Muitas vezes a pessoa se empolga e vê assim, puxa vida, como é legal. Olha aqui, ó, fulano pode me ajudar com tal coisa. Como é bom passar um tempo aqui conversando com o irmão tal. E ela fica assim, puxa vida, eu estou numa outra situação. Mas tem vezes que ela convive com as pessoas, com seus irmãos, mas não aprende a conviver. Ela precisa aprender a conviver. Às vezes nós achamos que já somos adultos, mas continuamos olhando sempre para o lado com aquelas briguinhas de irmão. Agora o João e Olivia, não posso falar nomes, né? É melhor não falar nomes. Conheço duas crianças que estão numa fase muito parecida, a idade agora ficou muito próxima. E outro dia estava olhando para uma outra pessoa lá na cozinha de casa e a gente se olhou assim, puxa vida, né? Tá demais.
2 horas dentro daquela salinha lá e é só briga. Tem gente adulta, em idade, que vive nos conflitos entre os irmãos e baseia a sua fé, acha que isso é ser cristão e viver em comunhão, né? Como é importante a gente entender, conhecer as pessoas, conhecer o nosso Pai e aprender a viver em família. Essa é uma parte que o filho tem que fazer. Ele aprende a ver que a vida em sociedade não é mais ele com a mãe dele, sendo alimentado pela mãe, não, tem mais gente em volta. Tem que fazer parte do programa da família. E não ficar, mas eu não quero, agora eu quero ir na TV, não quero almoçar. Não é assim que a gente faz? Não, mas eu não quero estudar. Eu quero jogar bola. Eu quero ficar sentado aqui, me deixa aqui no meu cantinho. Não, a família não está fazendo isso. A família está indo lá na escola. Está indo lá fazer mutirão. Ah, mas eu não quero. Não, a família está indo lá. Certo? Então, quantas vezes a gente acha, puxa, eu já sou maduro, já passei por isso. Não, eu estou repetindo aqui. Eu ainda não passei por isso. Eu preciso caminhar mais. Os jovens. O que diz sobre os jovens? No versículo 14, lá no final ela diz assim: escrevi a vocês jovens porque são fortes, a palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Antes ele já fala isso sobre vitória, né? Um pouquinho acima. Escreva a vocês jovens porque venceram a batalha contra o maligno. Como é que é essa vitória, né? O que acontece? A palavra que permanece no coração. A pessoa que tem a palavra no coração, quando aparecer a situação, complicada ou não, mesmo de alegria para poder aproveitar alguma coisa boa que se apresenta, ela já tem condições de entender, de avaliar, porque ela já foi ensinada, ela já tem a instrução, ela vai poder aplicar. Por isso que está ali colocado, ela precisa assumir uma fé pessoal e parar de basear a sua fé nas outras pessoas. Ah, mas eu preciso que alguém me ensine, eu preciso do culto de domingo, eu preciso ouvir o que tem lá, porque senão como é que vai ser minha semana? Não, ele não precisa mais disso. Ele já tem bastante informação, e isso faz o quê? Isso faz com que a pessoa comece a experimentar vitórias. É isso que traz a vitória para a pessoa. É ela entender onde é que ela está, colocar a sua informação no lugar, acessar essa informação e encarar. Que ela pode decidir seguir o que a palavra diz ou não. E às vezes, estando sozinho, um jovem ainda tem suas dificuldades, apesar de ser forte. Por isso que também não é dispensável a presença de alguém que possa acompanhar. Ela passa a ser transformada pela palavra. E isso traz maturidade. É isso que traz maturidade, não só o fato de passar por coisas, mas é como ela passa pelas situações. Esse é o jovem que tem força, mas ele precisa estar com a palavra no coração. É isso que diz aqui. E o pai? Os pais. Já repararam que aqui ele não diz assim: escreva vocês pais, porque vocês conhecem o Pai. Ele está dizendo aqui, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. É uma coisa bem ampla. Conhecem aquele Deus da história, aquele Deus que realizou tantas coisas. Não é só aquele Deus que é o teu provedor, que te sustenta, também é. E aconteceu isso durante toda a tua vida. Mas ele repete. Já repararam que nesse texto ele fala 2 vezes a mesma coisa? No versículo 13 e no versículo 14. Ele vai repetir: escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Isso significa que o pai, a pessoa madura,
ela já experimenta uma outra situação, uma outra relação com Deus. Ela já está num outro nível de comunhão com Deus. Ela já entende que o seu momento aqui na terra é curto, e o que vale mesmo é a eternidade, que Deus já apresentou para ela. E ela já teve vitórias para entender como fazer para viver, como aguentar esse tempo. Mas um pai precisa de filhos, senão não é pai. E quantos pais espirituais, pais na fé, nós temos aqui sentados, que estão sem filhos para acompanhar, sem jovens para acompanhar. Será que vale a pena isso? Mas tu pode pensar assim, puxa vida, mas eu não sei ensinar. Volta aquilo. Mas eu estou numa fase de vida complicada. Bom, pode ser que sim. Não estou dizendo que não tenha momento para tudo, né? Mas a gente teve o desafio domingo passado, e eu vou fazer de novo esse desafio hoje. Por isso, vai considerando no teu coração, se tu não está disposto a assumir mais responsabilidade. Tem adultos que ficam esperando aqui o alimento. É mais confortável, muito mais fácil, não é? É muito mais simples. Estou esperando o alimento aqui. Estou esperando que alguém me diga o que eu devo fazer em tal situação. Aí Deus te chacoalha assim, presta atenção, vai para a palavra. O que ela diz sobre isso? Não vai quebrar a cara de novo. Não é? Então essa relação, filhos, jovens e pais, ela sempre tem a nos desafiar. Tem sempre a gente teve um estudo extenso sobre isso, e tem muito mais a se falar sobre isso. Mas o que eu quero deixar hoje aqui é assim, nós temos uma tarefa. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar? Bom, a gente colocou antes que tem, eu vou pedir para... ok. Falei que a gente teria todas as ferramentas naquela tarefa. Eu só chamei de ferramenta porque eu não achei outra definição aqui. Que talvez não seja bem isso. Talvez seja experiências. Talvez seja caminhada, dá para chamar mais assim. Mas são as coisas que a gente pode usar. São as coisas que a gente já viveu. E o que a Bíblia fala para o nosso ponto de partida. Tu diz assim, mas eu nunca acompanhei ninguém. Ou então, eu já acompanhei e não deu certo. Eu falei, o fulano não adiantou nada. São muitos casos assim, né? Mas o que a gente pode aprender e onde é que a gente pode procurar a forma de desempenhar essa tarefa, de realizar essa tarefa? Alguém aqui já construiu uma casa de madeira sozinho? Foi assim, eu vou erguer aqui uma casa. Essa coisa bem avançada, né? Alguém aqui já construiu um móvel de madeira? Pode levantar a mão. Já tem alguns aqui, né? Alguém aqui sabe usar uma ferramenta, uma chave de fenda? Bem mais, né? Tem gente que não sabe, eu estou dizendo, porque às vezes a gente, né, vai tentar consertar uma coisa e acaba estragando mais do que estava antes. Alguém aqui já te ensinou a usar uma ferramenta? Não é assim? Eu tive um marceneiro em casa que me ensinou a fazer várias coisas. Hoje eu posso fazer várias coisas sozinho. Às vezes a coisa fica complicada e eu chamo meu marceneiro particular para fazer, que já tem mais experiência, já lidou com outras coisas. É um tanto disso que acontece na nossa caminhada com Deus também. A nossa relação com Deus, eu deixei referências ali, a gente não precisa abrir. Quem quiser anotar, João 15, essa fonte que a gente usou, ela não tem minúsculo, tá? Por isso que está desse jeito. Mas é João 15, de 1 a 8, é Jesus falando sobre que Ele é a videira, nós os ramos. Primeiro,
Antes de começar a fazer qualquer coisa, nós precisamos ser. Não é assim? Quando eu me coloco a consertar uma coisa que eu não sei, que eu não sou, nossa, eu levo muito tempo. É muito mais difícil. Se eu me preparo antes, às vezes a tarefa se torna tão simples. A mesma coisa acontece aqui. Eu preciso estar em Cristo. Preciso permanecer em Cristo. E aí aquele medo de falar uma bobagem para o meu discípulo, ela já diminui. Porque eu estou em Cristo. Meu cuidado, meu zelo pela palavra vai fazer eu não dar um conselho carnal. A minha vida de oração, ela vai fazer isso. A minha perspectiva de vida vai fazer isso. Mas para isso, eu preciso permanecer em Cristo primeiro. Antes de querer fazer. Então tu vai dizer assim, mas então eu não posso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tu deve buscar. Te preparar. Como é que a gente se prepara? Olha a nossa relação com a Bíblia. Colossenses 3,16, já viram ali, tem 2 Timóteo 3,16, o 3,16 é bem famoso, né? E é muito bom para a gente memorizar. Colossenses 3,16 diz assim, nós já vimos isso. Habite ricamente em vocês o quê? Agora eu fiz uma pergunta, é para ter resposta. Habite ricamente em vocês o quê? A palavra de Cristo. Habite ricamente. Sabe por quê? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Né? Uma é causa, a outra é consequência. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Está vendo? Está aqui a instrução. A tarefa foi dada, as instruções estão aqui. O que eu vou ensinar? A palavra? Mas aqui não diz se eu devo aplicar em ações ou se eu devo colocar na poupança. Ela diz para tu ser zeloso com as coisas que Deus te dá. Para tu ser generoso. Não é isso? Tem princípios que eu vou usar. E alguém pode me ajudar nisso. Alguém mais experiente nisso. Estava lembrando que o fato de eu trazer esse estudo hoje aqui, o fato de eu trabalhar com o que eu trabalho hoje, as voltas que a minha vida, mesmo os rumos que ela tomou, ela tem muito a ver com relação de discipulado. De alguém andando do meu lado, me ajudando a enxergar coisas sobre mim que eu não estava enxergando. É o Espírito Santo trabalhando e apontando. Teve um cara chamado Davi que precisou que um certo Natan chegasse do lado dele e dissesse assim, com uma historinha muito sutil e inteligente, apontasse para ele: cara, tu fez uma bobagem. E ele reconheceu, e ele mudou o rumo, porque a palavra também segue aqui em 2 Timóteo 3,16, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quanta coisa, né? A palavra. E aí às vezes a gente pensa assim: mas eu já li a Bíblia uma vez inteira. Eu leio de vez em quando a minha devocional. A palavra habita ricamente na tua vida. E aí a gente, como igreja, a gente se preocupa em fornecer formas de tu melhorar, de tu aprender, de tu estudar. A gente tem uma escola bíblica aqui. E sabe que atualmente não temos 10% da frequência do culto participando. E eu sei de muita gente aqui que nunca teve ensino bíblico na sua vida. A pessoa quer ter fluência em inglês, que é importante, né, para viver aqui. Ela quer entender de finanças, de aplicações financeiras, então ela faz um curso.
Tem tantos cursos, né? Mas ela não quer ter fluência na Bíblia. Ah, mas eu já ouvi sobre isso. Será? A gente se preocupa, como igreja, em fornecer as condições. Vamos aproveitar. Tem diversas razões para a gente não participar. Claro que tem. E que bom se tu já está estudando de outro jeito. Eu não estou aqui para julgar, não é isso. Só estou aqui para lembrar que a gente tem essas condições. A gente teve um retiro de homens, que eu tive um privilégio de participar. Uma das coisas mais importantes que eu fiz esse ano, talvez nos últimos anos, foi ter ido lá. E não por causa do churrasco que teve numa noite, não por causa do bate-papo que foi muito bom com os irmãos, e não por causa do pastor Genivaldo que teve lá, mas pelo que Deus falou através desse homem. Eu confesso que eu pensei assim, mas Genivaldo? Quem é esse cara, né? Não conheço. Aí alguém me disse assim, cara, é um cara fera, é muito legal. Vai lá. Beleza, eu vou igual, né? Mas ele contou uma história que mexeu muito comigo. Quando ele chegou num dos vilarejos, num vilarejinho que ele foi trabalhar, a missão dele, quando chegou lá, ele começou a contar histórias para as pessoas. Então ele reunia um grupo de pessoas, acho que era numa varanda que eles tinham lá, e ele contou uma história. Então, o primeiro encontro que eles tiveram, ele reuniu as pessoas, algumas famílias, e abriu a Bíblia e contou uma história. Fez uma aplicação muito breve para também não incomodar, não ser uma coisa maçante. Ele terminou a primeira história e aí uma pessoa disse para ele assim, conta mais. Não tem nada para fazer, diferente, vou contar. Contou a próxima história. Levou seu tempo nisso, fez uma aplicação, terminou a história. E aí o que veio? Conta mais. E ele fez a próxima história e veio depois o quê? Conta mais. E conta mais, e conta mais, e conta mais. Ele começou no início da tarde, quando viu estava escuro. E era conta mais, passaram-se algumas horas. E as pessoas ali paradas, ouvindo, conta mais. Chegou uma hora e disse assim, gente, chega. Eu não aguento mais falar, estou ficando sem voz. Eu posso contar amanhã, eu não vou sair daqui, não se preocupem. Alguns dias depois, quando terminou então era noite, né? No meio do mato, na selva. Não é aqui. Pode chamar um Uber, não? Na selva. Aí uma família, casal e mais 5, 6 filhos, se eu não me engano. Eles se levantaram, deram a volta na casa e entraram no mato. Foram para sua casa. Ele olhou assim. Nem enxergava a trilha direito. Alguns dias depois ele foi visitar essa família. Disse, preciso lá conhecer e tal. Alguém pode me ajudar? Não, eu vou contigo. Um cara se ofereceu, eles foram juntos. De dia, né? Ele caminhou 45 minutos no meio do mato, na trilha. Aí ele chegou num rio. Tinha uma canoinha. Precisava o quê? Atravessar um rio. Aí caminhar mais 10 minutos, atravessar mais um rio, para daí chegar numa ilhazinha que ficava a casa deles. Aí ele perguntou, como é que vocês fazem para ir toda a família nessa canoinha? Não cabe. Não, a gente faz assim. Atravesso primeiro eu, metade dos filhos e o filho mais velho. A gente chega do outro lado, o filho mais velho volta com a canoa. E pega a mãe, que ficou com os filhos pequenos, porque ela ficou cuidando. E ficava um adulto em cada ponta cuidando, senão ia vir uma onça ou uma cobra. Eles fizeram isso de noite. Mas eles queriam conta mais. O pastor Genivaldo foi convidado para assumir uma igreja numa cidade. Cidade de verdade. Sabe o que ele disse? Não, eu quero ficar aqui porque aqui as pessoas têm fome e sede. Elas vão de noite no meio do mato para ouvir a palavra. Que coisa, né? E aqui chove, não vou. Fez frio, não vou. Está muito calor, não vou. Dormi mal essa noite, não vou.
né? Eu não quero mais, não preciso mais, não conta mais. Isso mexeu muito comigo. Sabe por quê? Porque isso vai fazer a palavra habitar ricamente na minha vida. É o conta mais. Sempre tem coisa para aprender. Aí vem as experiências de vida. E sabe o quê? Essas experiências de vida nos tornam únicos. As coisas que Deus permite que tu passe, elas te tornam únicos. Outro dia a gente estava sentado, Camila e eu com um casal de namorados, que a gente tem um amor por esse ministério de discipulado, e Deus tem nos dado o privilégio de servir a Ele nesse trabalho. E a gente estava sentado de um lado da sala e o casal do outro lado. E o casal disse assim, um deles disse assim: eu acho que eu não vou conseguir superar isso. Acho que a gente não vai conseguir superar isso. Vocês acham que a gente está sendo teimoso e deve continuar ou não? A gente se olhou e disse assim: olha, a gente sabe que vocês têm condições sim de superar isso, porque a gente viveu isso, exatamente isso que vocês estão vivendo, mas por causa de Deus nós conseguimos superar isso. Foi uma experiência que nós tivemos, que caiu no nosso colo, poder ajudar alguém a olhar para Deus, a seguir Jesus e continuar andando. Não foi mérito nosso, foi Deus que proporcionou a nossa vitória. A gente só pôde testemunhar e aquilo fez diferença no relacionamento deles. Eles toparam continuar, não porque precisavam ficar juntos, porque Deus estava trabalhando neles e a gente podia ver isso acontecer. Que privilégio! Essa é uma conclusão que a gente já vai fazendo. O que tu está passando, tu mesmo, te torna único. Tu tem o privilégio de ir fazer discípulo, ensinar, aguardar o que tu já sabe. E se tu não sabe, é só aprender. Por isso que eu coloquei ali ensinar e aprender. Mesmo os maduros podem tropeçar e cair. Quantos líderes? A gente está tendo uma polêmica agora no mundo musical, gospel, com um cara que disse que agora ele conheceu a real vida e tudo que ele cantava no palco e que ele compunha não tinha o mesmo valor. Não, ele estava falando mentiras. Será que esse cara foi acompanhado por alguém? Naqueles anos que ele disse que ele estava vivendo mentiras? Será que ele foi sincero? Será que não faltou alguém caminhar junto? Mas temos uma promessa aqui. Jesus está conosco. Quando a dúvida vem, que mal tento dizer assim: meu irmão, eu não sei o que te dizer agora. Eu preciso orar por isso. Eu preciso entender o que está acontecendo, preciso mais detalhes. Preciso conversar com alguém. Vamos conversar junto com mais alguém. E vamos em frente. O que eu sei é que isso que tu está fazendo não vai dar certo. Mas como é que a gente vai lidar? Não sei. Mas Jesus disse: estou com vocês. E a minha pergunta daí é assim: tem um cara do futebol aqui, e eu anotei aqui que eu vou dar o exemplo do futebol, mas não com a propriedade que eu poderia ter, mas só de observar. Quando o cara está no campo e o treinador chama alguém do banco para aquecer, aí põe aquela plaquinha ali e é o teu número que está nas costas, o que tu pensa? Aí vem aquele filminho, tu trabalhou desde o mirim, desde os 8 anos na escolinha, que tu está treinando, te preparando para ter aquele momento naquele time, naquele jogo. Tu não quer sair, tu quer ficar no campo, tu quer jogar, apesar de poder tomar vaia também, né? Nem sempre isso é fácil. O discipulado tem disso. Às vezes não vai dar certo, às vezes tu vai tentar, tu treinou, praticou, chegou lá na hora, não foi isso que aconteceu. Mas não é isso que Deus está pedindo para ti, não é isso que Jesus fala lá. Ele só diz assim:
vão, façam, pois eu estou com vocês. Não tenham medo. Quando o cara sai do banco de reserva e pode ser colocado em prática, pode colocar em prática tudo que aprendeu. Não é aquele resultado final que vai dizer, puxa vida, estou realizado. Não, é aquele suor da caminhada. A Ana, né? Cadê a Ana? Maratonista. Ela publica umas coisas muito engraçadas sobre maratona. Né? Correr 40 quilômetros. Câimbra a partir do 10º. Estafa a partir do 15º quilômetro, não sei o quê. E amanhã eu vou de novo. Porque é assim, né? É difícil, às vezes não é prazeroso, às vezes é. Mas tu vê a ação de Deus na vida das pessoas e não pensa que isso não te muda também. Não te faz querer seguir mais firme, com a palavra habitando ricamente na tua vida. Essas são experiências que eu queria compartilhar com vocês.